O Google nada mais é do que uma rede de pesquisa, ou seja, a pessoa pergunta e ele responde. No entanto, se você quer aparecer nos primeiros resultados de busca, você precisa responder essa pergunta. E não apenas responder ela de uma forma resumida, você precisa responder ela de uma forma completa e até mesmo adicionando outros tipos de pergunta que aquela pessoa talvez possa também perguntar em sequência. Mas para isso você precisa se colocar no lugar do cliente e entender como é que ele pode fazer aquela pergunta. Ou seja, você precisa ser às vezes um vidente para tentar descobrir quais são as principais formas e maneiras que ele vai perguntar. E foi exatamente o que eu fiz e apareci aí nos primeiros resultados de buscas com um domínio completamente novo, menos de 30 dias, e eu mostrei aqui no canal tudo passo a passo. Mas agora eu vou mostrar para vocês na prática aí como é que você pode fazer igual eu fiz. Beleza? Então, vamos deixar de conversa e bora aí para o conteúdo. Pois bem, pessoal, então eu vou mostrar aqui para vocês praticamente como tudo começou. Como vocês podem ver, aqui no canal, né, a gente tem uma série de vídeos onde eu mostrei para vocês, né, criando o site para um profissional autônomo, e depois a gente configurou a parte de SEO, a parte do blog e tudo mais. Então, exatamente o que a gente terminou de fazer foi no dia 8 de julho, né? Então, no dia 8 de julho, a gente terminou todo aquele processo de fazer o cadastro do site, de enviar o site, o blog e tudo mais. A questão do SEO foi concluída no dia 8 de julho. Sendo assim, a partir do dia 9, eu já comecei a fazer toda a minha análise de como analista de SEO. Então, no dia 9 eu comecei a fazer aquela pesquisa manualmente. Afinal de contas, como o site é novo, como o domínio é novo, é impossível você saber isso em algumas plataformas como a SEMrush, Keyword Tools, Ubersuggest e assim sucessivamente. Sendo assim, eu comecei a fazer de forma manual e buscar mesmo no Google de maneira anônima. Então no dia 9 foi onde tudo começou. A palavra-chave que eu comecei foi eletricista em Salvador, orçamento. Então começou aqui no 25º colocado, né, na terceira página. E como vocês podem ver, ela sempre foi oscilando. Quarta página, terceira, quarta. Então no dia 9 até o dia 27, ela terminou na quarta página e na 28ª posição. Logo depois, aqui como vocês podem ver como foi exibido, e logo depois teve aqui, ó, eletricista em Salvador, preço, que essa palavra-chave aqui, pessoal, foi uma das principais e a que obteve os melhores resultados. Como vocês podem ver, ela já começou de cara na segunda página e foi só melhorando, ó. Às vezes continuou, e hoje, para vocês terem uma ideia, a gente está na primeira página. Basta eu vir aqui, ó, e colocar, ó, eletricista em Salvador, preço. Descendo aqui, vocês podem ver que a gente está na primeira página. Aqui, tá vendo? Estamos na primeira página de quem vir aqui e pesquisar eletricista em Salvador, preço. Beleza? Por quê? Depois eu vou explicar. Eu espero que vocês olhem esse vídeo aqui completo, beleza? Não tem abobrinha nenhuma. E depois eu fui analisando outras palavras-chave, ó. Eu fui aqui eletricista em Salvador com o melhor preço e essa sempre foi de cara com o melhor posicionamento. Logo na primeira página, até o dia 26. Se eu colocar também aqui, ó, eletricista em Salvador com o melhor preço, vocês podem ver que ela ainda está aqui na primeira página. Tá vendo aqui, ó, eletricista em Salvador, melhor preço e orçamento rápido, certo? Então pronto, a gente vem aqui eletricista em Salvador com orçamento rápido, a mesma coisa, palavra-chave longa, né? Eletricista perto de mim em Salvador, ela começou aqui com um posicionamento bom, mas depois ela sumiu, não apareceu mais. Quanto custa a manutenção elétrica em Salvador? E aqui chega o nosso ponto do vídeo, né? Aqui chega a solução do problema de um cliente, que é igual eu falei para vocês no início. O Google, ele é uma rede de pesquisa. O cliente pergunta e você responde. Então você tem como obrigação responder essa pergunta. E é exatamente essa pergunta que eu respondi, juntamente no nosso blog, que eu mostrei para vocês. Então, se alguém quiser saber quanto custa uma manutenção elétrica em Salvador, o que é que ela vai fazer? Ou ela vai perguntar para algum eletricista que ela conhece, ou ela vai perguntar aqui no Google, porque aqui no Google ele é o rei. Você pergunta e ele responde. Então, se você vir aqui e escrever da seguinte forma: quanto custa uma manutenção elétrica em São Paulo? Então, o Google ele vai separar pessoas que responderam esse tipo de pergunta. Então, ele vai sempre entregar
algo relativamente que esteja em São Paulo, ou seja, de alguém de São Paulo que respondeu essa pergunta. E você pode ver que o meu artigo ele não aparece aqui. Não tem nenhum sentido do meu artigo aparecer aqui. Ou então, se o cliente vir aqui perguntar quanto custa uma manutenção elétrica, ele não está perguntando onde. Ele está perguntando de uma forma geral. E o Google ele vai responder também. Ele vai responder de uma forma geral, não explicando o valor do estado ou dos profissionais daquela região. Ele está separando aqui o Brasil todo. Ó. Quanto custa um eletricista por hora e serviço? Não fala onde. Tá vendo? Aqui, galera, o Google ele é esperto, cara. O Google ele é mais esperto do que eu, você e toda a população brasileira junto. Ele sabe exatamente o que o cliente quer. Mas olha a mágica. Quanto custa uma manutenção elétrica em Salvador? Opa, o meu artigo está aqui em primeiro lugar. E não é porque eu estou aqui em aba normal. Eu vou vir aqui, eu vou colocar aqui, ó, nova janela privativa. Vou colocar aqui, quanto custa uma manutenção elétrica em Salvador? Apareceu os anúncios, o que é normal, o que é de praxe. Afinal de contas, o Google está pegando aqui, ó, manutenção elétrica ou eletricista. Ele está separando. E tá aqui, galera. Depois dos anúncios, o nosso site está em primeiro lugar. Por quê? Porque aqui nesse artigo, eu vou clicar nele e eu estou respondendo o que a pessoa perguntou. Beleza? Aqui, ó. Manutenção elétrica em Salvador. Quanto vou gastar em média? Vocês podem ver que aqui tem... aqui não tem aquele valor, quanto custa. Aqui tem quanto vou gastar em média, que é aproximadamente a mesma coisa de quanto custa. Então, eu já comecei aqui, ó. Nesse artigo, irei te mostrar quanto custa em média para realizar uma manutenção elétrica aqui em Salvador e também regiões próximas à cidade. Uma dúvida muito comum entre muitos clientes em geral, que é saber quanto custa uma manutenção elétrica residencial, seja ela em Salvador ou em qualquer outro lugar do país. Aqui eu até errei, ó. Eu coloquei até acento no lugar errado, mas tá beleza, depois eu corrijo. Bom, então para saber quanto custa para fazer uma instalação elétrica de uma casa, a primeira pergunta a se fazer é se o profissional está fornecendo tal. E aqui logo de cara, eu já coloquei o que, ó? Fale comigo via WhatsApp. Por que, galera, eu coloquei isso aqui? Porque é o seguinte, se a pessoa está procurando uma manutenção elétrica em Salvador, ela está precisando de um eletricista que trabalha em Salvador. Então a primeira coisa que você tem que fazer é colocar aqui logo de cara um CTA, né? Então isso aqui é muito importante. Porque além de eu estar ajudando aquele cliente, ele pode estar como se estivesse com a dívida comigo. Pô, esse cara aqui respondeu as minhas dúvidas, então eu vou chamar ele. Ele já entregou o valor logo de cara. E aqui, galera, tem outras perguntas. Você lembra no vídeo que eu falei que às vezes você precisa ser o vidente? Então tem aqui algumas perguntas que eu coloquei, ó. Manutenção elétrica residencial. Quando devemos fazer? Porque se a pessoa vir aqui, ela pode colocar quando devemos fazer uma manutenção elétrica? Quando eu devo fazer uma manutenção elétrica? Qual a hora correta de se fazer uma manutenção elétrica? Ou seja, isso aqui são algumas perguntas que pode ser feito por essa pessoa. E eu tentei responder nesse artigo aqui. É claro que aqui eu não vou aparecer, né? Porque são pessoas, são sites com autoridade maior que o meu e são assim de forma exemplar. Quando devemos fazer uma manutenção elétrica em Salvador? E eu tô aqui, tá vendo? Porque eu coloquei negócio local, eu coloquei palavra-chave em Salvador. E aqui tem assim, ó, manutenção elétrica residencial. Quando devemos fazer? Ou seja, eu novamente estou respondendo outra pergunta, beleza? Então aqui, galera, tem outras coisas, ó. Qual a importância da manutenção elétrica? Em quanto tempo médio devo realizar uma manutenção elétrica? Por quê? Foi aqui, ó. Quando devemos aqui, ó. Quando eu devo fazer uma manutenção elétrica? Entendeu? Então está tudo aqui, galera. Ó. Não, o meu site não está aqui. E se eu vim aqui em imagens, deixa eu ver se aparece o meu artigo aqui. Eu acho que ele não vai aparecer, né? Porque não está com o nome Salvador. Mas se eu colocar aqui Salvador, tá aqui eu novamente, tá vendo? Por quê? Porque eu coloquei Salvador, eu coloquei na região e o Google ele prefere dessa forma. Então aqui, ó, quanto custa os materiais para fazer uma manutenção elétrica? Aqui eu já respondi, né, o que a pessoa pode perguntar também. Quanto custa os materiais para fazer uma manutenção elétrica? Eu posso vir aqui fazer, ó,
quanto custa os materiais para fazer uma manutenção elétrica. E o Google ele vai responder isso. Aqui, guia completo sobre manutenção elétrica, instalações elétricas residenciais, orçamento. Aprenda a fazer um orçamento para a instalação elétrica. Quanto custa a instalação elétrica de uma casa comum? Ou seja, o Google ele vai entregar o que você perguntou. E o que você está perguntando, ele vai buscar o melhor conteúdo daquela região ou até mesmo o melhor conteúdo de um site geral e vai entregar. Então aqui nesse artigo, galera, eu tentei entregar o máximo, tá vendo? O máximo. E aqui eu também coloquei outro CTA. Precisando de um eletricista? Então me chame, pô. Contrate aí, me chame. Lembrando, galera, que eu não sou eletricista, esse aqui é só um site que eu coloquei para estudos e você pode ver que já obtivemos aí ótimos resultados, principalmente esse aqui na primeira página. Então agora é só eu continuar atualizando esse artigo, deixando ele sempre atual e ele cada vez mais vai ficar aqui na primeira página por muito tempo, beleza? Ou seja, pessoal, vocês podem ver que em pouco tempo a gente já conseguiu posicionar o nosso site aí na primeira página do Google. Ou seja, é simples, cara. Se você quer aparecer na primeira página do Google, você precisa responder o que aquele cliente está buscando, né? Então, você precisa entender qual a forma que ele pesquisa, como é que ele pesquisa. A melhor forma de você colocar isso em prática é você se colocar no lugar desse cliente e você mesmo imaginar. Se você fosse buscar por um serviço, por uma dúvida, como é que você iria pesquisar? Então, dessa forma você consegue facilmente descobrir novas estratégias para aparecer na primeira página do Google, principalmente se for algo local. Se for algo para o Brasil inteiro, aí você precisa encontrar uma estratégia que seja não muito rápida, mas que seja uma estratégia com consistência, focando sempre no longo prazo. Porque a gente sabe que o SEO é longo prazo. Os primeiros resultados costumam aparecer entre 2 a 4 meses. Mas o meu foi rápido, por quê? Porque eu entendi a forma como é que as pessoas iriam pesquisar. Eu me coloquei no lugar daquele cliente para entender como é que ele iria pesquisar e também dei uma dividente para entender quais são as principais perguntas que ele poderia pesquisar e coloquei todas elas no mesmo artigo. E isso também você pode descobrir através de estratégias de SEO em ferramentas, que eu vou deixar aqui embaixo um vídeo onde eu falo sobre um pacote de ferramentas que você também pode acessar lá e entender como é que funciona todo esse processo. E é isso, galera, eu espero que nesse vídeo eu tenha tirado a sua principal dúvida. E galera, isso é normal, acontece com muita gente. As pessoas querem aparecer no Google, mas elas não querem ter o trabalho de entender como é que você deve aparecer no Google. As pessoas querem aparecer para uma pergunta, mas elas não têm nenhum conteúdo que responda aquela pergunta. E o Google não é besta, cara. O Google, ele é uma máquina que ela respeita sempre aquelas pessoas que entenderam o algoritmo e estão ali seguindo as regras do algoritmo. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, só deixar aí nos comentários, deixar aquele seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, valeu e